Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu não pude estar no colégio, mas eu vou gravar esse vídeo para a gente dar continuidade aos nossos assuntos, tá bom? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fotossíntese e quimiossíntese. Para falarmos sobre eles, a gente precisa de alguns conceitos básicos, relembrar a aula passada, tá? Na aula passada nós aprendemos aí que as plantas irão apresentar uma organela chamada cloroplasto, tá? E esse cloroplasto, ele terá clorofila que dará o pigmento verde para a planta e, além disso, irá nos ajudar em relação à fotossíntese. O que é essa fotossíntese? A palavra vem de uma origem onde nós teremos aí uma síntese através da luz. Então a gente pode ter aí uma junção, uma reação química através da luz solar. E onde ocorre essa fotossíntese? Essa fotossíntese ela pode ocorrer em organismos mais simples, tá? No caso das cianobactérias, através do hialoplasma, que também é chamado de citosol, é a parte gelatinosa do citoplasma, tá? E nos seres eucarióticos, nós temos aí o cloroplasto, nas plantas, nas algas, onde a clorofila vai atuar dessa fotossíntese. Bom, nos cloroplastos, onde vai acontecer aí a fotossíntese? Mais precisamente nessa região que a gente chama de tilacoide, tá? É no tilacoide que vai acontecer todo esse processo de captação de luz e a transformação em energia e oxigênio. E aí a gente vem com a equação da fotossíntese, né? Onde a gente vai ter a absorção do gás carbônico mais a água, e aí vem a luz solar e a clorofila para resultar em glicose, água e oxigênio. É interessante a gente olhar também a parte química, porque aí a gente consegue analisar bem direitinho como isso acontece. Então, olha só, eu tenho 6 unidades de dióxido de carbono, mais 12 moléculas de água, tá? E aí, com a luz solar e através da clorofila, eu acabo transformando isso em carboidrato, tá? Na forma de glicose, mais 6 moléculas de água e 6 moléculas de oxigênio, ok? Pessoal, além da gente voltar no conceito, a gente precisa entender um pouquinho da história, tá? Quando a gente fala da história da fotossíntese, a gente vai ter aí Joseph. Joseph foi um grande cientista que, junto com Lavoisier, descobriram uma inovação. Qual é a inovação? O oxigênio, tá? Então, o primeiro experimento que eles fizeram foi colocar uma vela em uma boia e essa vela acesa num recipiente, certo? Coberto de água. Então, quando eles queimavam o oxigênio, adentrava a água e a vela subia, tá? Esse é o processo da gente conhecer sobre a combustão. Para a gente ter uma combustão, a gente precisa de um combustível comburente. No caso desse combustível é o pavio e o comburente é o oxigênio. Então, para pegar fogo, na maioria das vezes nós precisamos do oxigênio. Tá? O oxigênio vai ser o nosso comburente universal. E aí, ele fala assim, se acabou algum tipo de gás, a água subiu, mas ainda ficou um pouco de gás ao redor. Que tipo de gás é esse? Aí eles fizeram o quê? Colocaram um rato dentro desse recipiente. O rato respirou, respirou, respirou e não tinha mais ar para respirar, não tinha mais oxigênio. Por quê? Porque ele só estava respirando oxigênio e soltando gás carbônico. Gás carbônico. E quando ele viu, não tinha mais oxigênio ali. E aí, o que aconteceu? O rato veio a óbito. E eles falaram, ainda precisamos continuar esse experimento, né? E aí eles colocaram uma planta. E aí o rato inspirava oxigênio e soltava o gás carbônico. A planta utilizava o gás carbônico e soltava o oxigênio. Então eles perceberam que assim, cerca de 21% do gás da atmosfera é oxigênio. 78% é gás nitrogênio. E 1% são outros gases. E aí a gente vai ter gases nobres, hidrogênio, gás carbônico e até mesmo a poluição. E aí, com esse experimento, deu-se a entender e até mesmo começaram a nomear
o gás como oxigênio. Tá? E esse é o ar que a gente utiliza para a sobrevivência. Pessoal, se tratando das etapas da fotossíntese, a gente vai ter duas fases. A fase de claro, fotoquímica, e a fase de escuro, que a gente chama de fase química. A fase de claro, também chamada de fotoquímica, ela vai acontecer no que a gente chama de tilacoides do cloroplasto, tá? E ela acontece em 3 etapas. A primeira, a gente tem a absorção da luz, depois a fotólise de água e depois o transporte de elétrons para a fabricação do ATP. Já na fase de escuro, ela vai acontecer no que a gente chama de estroma do cloroplasto, ok? Então a gente vai ter aí o que a gente chama de ciclo de pentoses ou ciclo de Calvin e vai fazer com que aconteça, mesmo não tendo absorção da luz solar ou ter ajuda da luz solar, a fabricação de glicose. Continuando as nossas etapas, a gente vai ter o que a gente chama de fotofosforilação, e ela pode ser dividida em cíclica e acíclica. Se tratando da cíclica, a gente vai ter... Lembra que nós falamos que teremos elétrons circulantes? Esses elétrons vão favorecer para o que a gente chama de processo de fosforilação. O que é essa fosforilação? É a adição de uma molécula de fosfato em algo que a gente já tem. Então, no caso, a gente tem o ADP, que é a adenosina de fosfato. Essa molécula ela vai ser adicionada e onde a gente vai ter o que a gente chama de adenosina trifosfato, que é a molécula de energia. Já se tratando da fotofosforilação acíclica, a gente vai ter aí a clorofila da fotossistema 2, elas vão absorver a luz solar e elas vão estar eletricamente excitadas. Isso quer dizer o quê? Que elas vão começar a liberar elétrons, certo? Com essa liberação de elétrons vai favorecer o que a gente chama de fotólise da água, ok? E aí a gente vai ter sim também essa junção de ADP mais um P, que seria o fosfato, né, para transformar em ADP e a gente conseguir fazer também a fase de escuro. Ao contrário da fase luminosa que é feita na tilacoide, a parte escura vai acontecer no que a gente chama de estroma do cloroplasto, tá? Então a gente vai ter o que a gente chama de ciclo de Calvin, onde os átomos de carbono são fixados ou incorporados em açúcares, onde a gente vai ter aí uma cadeia de 3 açúcares, e esse processo eles vão ser abastecido e dependente daqueles resíduos lá da fase luminosa, que é no caso do ATP e do NADPH, ok? E para ficar mais fácil na comparação da fotossíntese e da respiração, a gente traz essa tabela onde a gente consegue ver a energia da fotossíntese, que é o armazenamento de elétrons nas ligações dos átomos de carbono, da glicose, com a utilização da luz solar. Já na respiração, a gente tem a liberação dos elétrons por rompimento das ligações entre os átomos de carbono da glicose. As substâncias consumidas na fotossíntese é o CO2 e a água. E na respiração a gente vai ter a glicose e o oxigênio. E as substâncias liberadas na fotossíntese, oxigênio e glicose. E na respiração a gente vai ter a liberação de CO2 e água também, ok? De uma forma mais ilustrativa, a gente tem a parte da energia luminosa, que vai ajudar na fotossíntese a liberar glicose e oxigênio, né? E a gente necessita da glicose e do oxigênio para ter a respiração celular, para liberar aí gás carbono e também água. E lembrando que nessa parte a gente tem também a parte do trabalho celular, que vai formar o ATP. E as bactérias fazem fotossíntese? Sim, as bactérias fazem fotossíntese. E aqui está a equação da fotossíntese das bactérias. Então a gente tem um gás carbônico mais 2 moléculas de água, com a luz e a clorofila, os resulta em glicose, água e oxigênio. Não sei se vocês acabam percebendo que a fórmula química da glicose das plantas quanto a glicose das bactérias. Tá? Então a gente tem aí essa glicose um pouco diminuída.
E as bactérias fazem quimiossíntese? Sim, as bactérias fazem quimiossíntese sim, tá? A gente vai ter uma equação da quimiossíntese que a gente tem gás carbono e sulfeto de hidrogênio, mais luz e as bacterioclorofila, que vai ser transformado em glicose, água e 2 moléculas de enxofre, certo? Então a gente finaliza a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição de vocês para quaisquer dúvidas que estiverem, tá? E é isso. Excelente terça-feira a todos e semana que vem a gente estará junto de novo, ok? Tchau, tchau.